Existem espécies no jardim que criam coisas redondas, vermelhas, suculentas e deliciosas só para chamar a sua atenção, para atrair você para que as ajude em sua reprodução. São as maçãs. Tentadoras, não acha? O mundo secreto dos jardins. Maçãs. Distribuição Sinapse. Um dos primeiros sinais de que a primavera chegou num pomar de maçãs é a grande quantidade de brotos que começam a inchar. Eles aumentam visivelmente de tamanho até se abrirem, estourando de repente. O que emerge são esses impressionantes dispositivos que chamamos de folhas. Na primavera, as folhas jovens de uma macieira devem ser deliciosas, porque surgem várias criaturas que gostam de comê-las. Uma das criaturas mais interessantes é a lagarta enroladeira. Uma lagarta enroladeira é uma lagarta que realmente se protege enrolando um dos lados da folha. Ela usa fios de seda para embrulhar a ponta da folha ao seu redor, e assim consegue uma proteção bem eficaz contra predadores. De fato, se você olhar uma macieira, é muito difícil ver lagartas enroladeiras. Quando acontece alguma coisa estranha, conseguimos vê-las, mas o fato é que podem existir milhares de lagartas enroladeiras numa só macieira, enroladas na ponta das folhas que você geralmente não conseguirá ver. Outros insetos são realmente mineiros de folhas. Colocam seus ovos para que a larva emerja dentro dos tecidos da folha e se alimente das camadas acima e abaixo das folhas, protegida de predadores. E o que você vai ver é esse interessante padrão de espirais, torções e voltas, pequenos canais que a criatura produz conforme vai consumindo seu caminho através do tecido da folha. Todas essas criaturas estão se alimentando da sua macieira desde o início da primavera. Uma porção de mariposas, por exemplo, deixaram seus ovos nos galhos da macieira no último outono. Na primavera, os ovos já terão chocado e as larvas emergido. As mariposas de topete estão entre esse grupo e, uma vez que emergiram, as larvas encontram uma maneira bem interessante de se locomover. Quando as lagartas da mariposa de topete querem se mover através da árvore, não precisam se arrastar para cima e para baixo pelos inúmeros galhos. Descem tecendo um longo fio de seda e então são apanhadas pelo vento, que pode carregá-las por quilômetros. Elas se parecem muito com pipas quando fazem isso. Quando a lagarta da mariposa de topete está no seu tamanho máximo, logo antes de se transformar em pupa, é um animal espetacular. Podemos ver de onde ganhou seu nome. Elas têm uma fileira de topetes como pequenos tufos de grama ao longo da parte de trás. São comedoras vorazes, o que é normal em lagartas. Mas vale a pena perdoar e aguentar um pequeno dano nas folhas da macieira só para ter no jardim uma criatura com esse tremendo penteado. Quando a lagarta da mariposa de topete desenvolve-se na forma adulta, surgem dois tipos diferentes de seres. As fêmeas não possuem asas, então vão ficar no mesmo lugar em que se transformaram em adultas. Não tem nenhuma maneira de se locomoverem de uma árvore a outra. A única coisa que são capazes de fazer é emitir um feromônio, substância química para a qual os machos da espécie são incrivelmente sensíveis. Aí é trabalho do macho voar até a fêmea e virão flutuando de longas distâncias. Mesmo com toda essa depredação nas suas folhas, as macieiras conseguem fazer um dos mais incríveis espetáculos de flores de todas as plantas do jardim. Uma macieira dá grande abundância de flores, logo no início da estação, quando existem seres pequenos que vêm polinizá-las. É de importância crucial para o desenvolvimento da árvore que estas flores obtenham sucesso em chamar a atenção. Felizmente para as macieiras, existe um polinizador com quem elas sempre podem contar, que são as abelhas. Elas trabalham cedo e a todo vapor. É um ótimo acordo. As abelhas conseguem néctar e as árvores conseguem produzir frutas, seu meio de reprodução.
Tudo bem, é um casamento de conveniência, mas que tem dado certo ao longo de muito tempo e não apresenta sinais de que irá terminar tão cedo. Underneath the apple tree, that's where I'll wait for you. That's where you first kissed me. That's where we said I do. When the sun is shining and the blossoms are in bloom, I will meet you once again to sing a lover's tune. All those pretty blossoms will share their sweet perfume. We will spend these moments in our private honeymoon. So hurry to me, darling, 'cause you know where I'll be, waiting underneath the apple tree. A época mais crítica para uma macieira é a primavera. A pior coisa que pode haver em termos de colheitas de maçãs é uma primavera fria e úmida. Se fizer muito frio, o que irá acontecer? As flores serão destruídas antes de terem a chance de serem polinizadas. Se estiver muito úmido e frio, também haverá pouca polinização. Os insetos simplesmente não voam. Então, não acontece produção de frutas. Na primavera também, as velhas folhas mortas apodrecidas no chão são um local perfeito para os fungos que sobreviveram ao inverno se reestabelecerem no pomar. Um dos maiores problemas na produção de maçãs são fungos patogênicos. Muitos desses fungos não são específicos das macieiras. Eles podem viver na maioria das plantas da família das maçãs e das rosas. As plantas estão intimamente ligadas e os fungos e bactérias que se alimentam dessas plantas são perfeitamente capazes de passar de uma para outra. Uma das mais fascinantes relações que você irá encontrar entre maçãs e fungos é essa da ferrugem da maçã de cedro. A ferrugem precisa alternar de anfitriã. Ela não consegue completar seu ciclo de vida apenas na maçã. Seu anfitrião alternativo é o junípero. É no junípero que o fungo irá formar seus teleósporos, essas grandes massas laranja que não há como não ver. No tempo úmido, esses teleósporos começam a expandir e a expelir essas longas e crescentes gavinhas laranjas. Quando chove, a água passa por essas gavinhas, coleta e dissemina os esporos dos fungos. Então, para esses fungos e para muitos outros, as chuvas da primavera ajudam na dispersão e na infecção das macieiras. O trabalho das flores, fertilizadas ou não, acabou. Suas pétalas começam a cair. Então agora temos um agrupamento com todo tipo de sementes fertilizadas, envolto por um fino tecido. Quando a flor se desenvolve, o que esse fino tecido faz é crescer, formando um endosperma branco, a parte da maçã que você come. É claro que nessa fase, as frutas de maçã começam a parecer tentadoras a várias outras pestes, como uma broca bem pequena chamada curculho da maçã. O problema com o curculho da maçã é que essa broca irá penetrar a maçã jovem e colocar seus ovos dentro da fruta. Sua larva pode crescer protegida dentro da fruta, se alimentando dos seus tecidos. Além de torná-la imprópria para se comer, ela também tende a deixar uma abertura, um buraco onde muitas bactérias também podem crescer. Às vezes ocorre malformação nas frutas como resultado da alimentação do curculho da maçã.
É claro que o corculho da maçã não é a única criatura que gosta de colocar seus ovos nas maçãs. A mosca varejeira da maçã é outro exemplo, e durante todo o desenvolvimento das maçãs, essas e outras criaturas ficarão à espreita, aproveitando qualquer oportunidade. A árvore continua acumulando recursos, realizando fotossíntese e retirando minerais do solo. A maioria desses recursos é destinada à produção das maçãs. O endosperma fica maior e maior e incha até se transformar nessa grande estrutura com pequenas sementes dentro, com um delicioso endosperma em volta. Mas em muitos casos, dentro da maçã de aparência apetitosa, se esconde um hóspede indesejado que fez dela seu lar. Tenho certeza de que já ouviram a frase: a única coisa pior do que achar um bicho na maçã é achar metade de um bicho na maçã. Essa metade de bicho que às vezes se encontra é provavelmente a larva crescente de uma mariposa. Essas são lagartas que se alimentam protegidas dentro da maçã. Do ponto de vista dos insetos, o que poderia ser melhor que uma maçã? São frutas grandes como minas de ouro, como poderiam ignorá-las? A maioria desses pequenos habitantes das maçãs geralmente emergem para se transformarem em adultos. Muitos deles irão crescer ao solo, onde se transformarão em pulpa. Depois de maduros, podem retornar como vários tipos de criaturas fascinantes, e todas começaram como uma larva na maçã. A fruta não é a única parte da macieira que serve de alimento. Existem muitos tipos de insetos como esse que se alimentam da seiva da planta. Como exemplos, temos esses gafanhotos brancos de maçã e outros tipos de gafanhotos e afídeos, e muitas outras criaturas sugadoras de seiva. As macieiras, porque cuidamos delas, frequentemente geram novos galhos, que são locais perfeitos para afídeos se alimentarem. Novos galhos são macios e permitem que os insetos perfurem com facilidade o tecido externo, chegando até a seiva. Os afídeos são capazes de se reproduzir patogenicamente, o que quer dizer que, mesmo sem acasalar com fêmeas, podem produzir descendentes fêmeas. E esses descendentes podem até já estarem grávidos quando nascem, formando grandes populações em pouco tempo. Uma peste muito grave em maçãs que, de fato, ataca muitas delas e várias plantas frutíferas pelo mundo é o grupo de criaturas chamadas ácaros. Eles não são insetos, são criaturas de 8 pernas e muitos se alimentam da seiva das plantas. Esses ácaros têm impressionantes taxas reprodutivas, formam grandes populações muito rápido e são notadamente difíceis de controlar. Então, num instante, sua árvore parece perfeitamente saudável, e no outro ela está branca, cercada de uma trama membranosa em todas as superfícies das folhas. Muitas criaturas estão chupando sua seiva, mastigando as pontas das folhas ou fazendo buracos nas frutas e folhas. Tem brocas e outros tipos de bichos infestando a maior parte da macieira. E já faz tempo que essas criaturas estão trabalhando quase toda a estação e a macieira começa a parecer maltratada. Uma das mais onipresentes criaturas associadas às maçãs é a lagarta de tenda oriental. São insetos coloniais, vivem em grandes massas. O que fazem é se organizar coletivamente para construir uma grande massa de seda que irá protegê-las. As lagartas de tenda, por serem seres sociais, têm muitas vantagens. Mas é preciso muita coordenação entre os indivíduos para fazerem o que fazem. Então, quando vir uma tenda de seda, saiba que foi o resultado do esforço coletivo de várias lagartas. A tenda é uma estrutura maciça, mas feita de milhares de fios finíssimos de seda. Cada fio e tecido são produzidos por uma lagarta ao longo do caminho, através da estrutura, quando você vê todos eles entrelaçados. Realmente forma uma estrutura protetora enorme. Digo protetora, pois uma vez lá dentro é muito difícil para um pássaro ou para qualquer outro predador entrar e pegá-la. Elas se alimentam principalmente à noite, no início da manhã ou no início da tarde, quando o tempo é menos agressivo e quando podem evitar o ataque dos pássaros. No momento em que estão procurando comida nas folhas das árvores, ficam bastante vulneráveis.
Mas quando não estão se alimentando, elas descem da folhagem e entram nas tendas para se protegerem. A tenda tem muitas funções diferentes e permite que elas façam muitas coisas. Não apenas ficam fora do caminho dos predadores, mas também se protegem de boa parte da radiação solar. É como estar atrás, eu acho, de uma blusa de seda ou de um chapéu com abas largas. Um ótimo lugar para se passar a pior parte do dia. A seda tem um tempo de vida curto na luz solar, não dura para sempre, nenhuma roupa dura. Mas como as lagartas de tenda continuam crescendo, chegam a um ponto onde estão grandes o bastante e começam a pensar em se tornarem pupas. Não se pode virar pupa na tenda. Para isso, elas têm que se dispersar. Eventualmente, todas essas lagartas de tenda irão se tornar mariposas adultas, indivíduos reprodutores prontos, dispostos e capazes de começar todo o processo de novo em outra macieira. O problema com as maçãs é um problema de administração. Deve-se sempre podar e tentar controlar as pestes, se você quiser uma colheita de frutas. Considerando que alguns dos seus parentes, como peras, ameixas e cerejas, conseguem sozinhos e produzem frutas mais que suficientes para você. Então, o problema das maçãs é que você deve ter alguns cuidados com elas o tempo todo. Podar macieiras é uma dessas áreas em que as pessoas têm suas próprias regras de como deve ser feito. Então, pode-se ver vários estilos diferentes. O que posso dizer é que se não podar uma macieira, você vai conseguir algumas maçãs, só não vai conseguir muitas. Entretanto, como jardineiro, se você quiser aumentar a produção de maçãs, existem algumas regras simples e você não precisa ser um especialista. O método usual é primeiro tentar deixar a árvore aberta, com bastante exposição à luz e muita passagem de ar, removendo as porções feias de emaranhados de galhos e deixando espaços entre os galhos adjacentes. Em seguida, você deve podar os brotos curtos. Os brotos curtos são os que têm os botões de flores e que vão produzir as frutas. Se você tiver muitos deles, você acaba sobrecarregando a planta e termina a estação com menos produção de frutas. Se você está atrás de produção de frutas, então não há escolha senão sair e fazer o trabalho. Quando uma maçã está completamente madura, ela fica larga e vermelha, e dentro dela fica o que realmente importa para a árvore: as sementes. O que acontecerá com essas sementes é crucial para o sucesso reprodutivo daquele indivíduo, o que é realmente mais importante que sua própria sobrevivência. As sementes representam a possibilidade de uma nova geração de macieiras. Garantir que isso aconteça exige grande esforço. As frutas são um grande investimento para a árvore. Fazê-las exige um enorme esforço para acumular todo o suco de carboidratos. E animais como nós esperam ansiosos para pilhar o fruto de seu trabalho. Mas não é uma refeição totalmente gratuita. As árvores frutíferas precisam de algo em retorno, pois embora elas sejam muito melhores que nós em usar o solo e a luz solar para produzir deliciosos alimentos, não conseguem pegar uma maçã, caminhar enquanto comem e nem lançar a sobra sobre o solo quando terminar. Assim que uma maçã é removida de sua árvore, ela começa a se decompor. O que acontece é que muito açúcar estará disponível agora na forma líquida. Então, atrairá vespas, por exemplo, que estão interessadas nas maçãs que começaram a se decompor. É mais fácil para elas comerem. Elas não gostam da fruta fresca. É muito dura para elas. Mas quando começam a se decompor, são ótimas. A sopa atrai a mais bizarra variedade de criaturas diferentes que vêm e se alimentam dela. Mas a maçã não foi planejada para essas criaturas. Elas apenas conseguem uma refeição extra. As maçãs são produzidas para serem atraentes para animais bem maiores. A razão de ser uma fruta tão grande e deliciosa e geralmente vermelha quando madura é para que criaturas como os humanos e outros mamíferos não deixem de notá-la.
Elas são frutas grandes e vistosas porque querem ser comidas inteiras por estas criaturas. E então, como geralmente acontece, nós digerimos toda a fruta e sobram apenas as sementes indigestas que nós depois expelimos. Nós somos o mecanismo de dispersão das árvores frutíferas. Isso também vale para o cervo, para o porco do mato, vale para todos os tipos de criaturas. As maçãs são muito apetitosas para serem ignoradas e suas sementes são muito resistentes para serem destruídas pelo aparelho digestivo de uma criatura grande. E é claro, essa é uma situação ideal para uma semente de maçã, ser carregada para bem longe e ser plantada em sua própria pilha de fertilizante. Agora, o próximo passo para a criação de uma nova macieira é o inverno. Essas são plantas que estão adaptadas aos climas temperados da América do Norte e da Europa, onde todo o ano a neve cai e congela o solo. As sementes de maçã dependem do inverno. Só depois de várias semanas de exposição ao frio é que a semente de maçã estará preparada para germinar. E elas vão germinar. De fato, se você caminhar para um pouco além do mundo habitado, vai encontrar mudas de macieiras crescendo por toda a parte. Embora tendamos a pensar que elas sejam apenas continuações de pomares ou jardins, macieiras selvagens criam raízes e crescem o tempo todo. Então, se você tiver uma macieira no seu jardim, é bem provável que ela tenha descendentes espalhadas por aí em cantos escondidos e crescendo selvagem. Versão brasileira Alcateia.